Pode Ser Você. Estamos aqui com o nosso primeiro episódio com uma convidada super especial. Mas antes disso, quero te convidar a seguir o Pode Ser Você nas redes sociais e também curtir e comentar o nosso vídeo aqui no YouTube. Hoje a nossa convidada tem muito para nos ensinar, muito. E digo que assim, quero ser aluna de carteirinha. Estamos recebendo hoje Marcela Miranda, mais conhecida como tia do inglês. Pois é, muito obrigada pelo convite, obrigada mesmo. Você é uma Muito querida, quero que obrigada. você saiba disso. Estou muito feliz de estar por aqui, quero contar um pouco da minha história para vocês. Estou aqui, ó. Manda fogo, pode perguntar o que você quiser. Menos porcaria e palavrão. Brincadeira, pode perguntar até porcaria e palavrão. Ai, muita gente conhece a tia do inglês, mas tem pessoas que não conhecem. Quem é Marcela Miranda, a tia do inglês? Ai, ai, a Marcela Miranda é um multiverso de coisas, acho que eu sou muitas coisas. Sou mãe, sou apaixonadíssima pelo que eu faço, sou uma pessoa engraçada, divertida, em casa um pouco maloqueira, às vezes um pouco desorganizada, mas eu acho que a- indo no mais profundo, eu acho que eu sou muito apaixonada pela vida e pelo meu propósito. Nossa, ó, já viu o resumo, imagina qual é o propósito dela. Marcela, já sabemos que você é professora de inglês, mas da onde surgiu o inglês na sua vida? Ai, meu Deus. O inglês, na verdade, foi assim, e a minha mãe é professora de inglês também, então eu fui ensinada desde pequenininha a gostar de idiomas. Na minha casa, tinha muito essa questão de falar um segundo idioma já era uma coisa muito natural, porque a minha mãe não é brasileira, minha mãe é chilena, então ela veio para o Brasil na época mais ou menos lá do golpe militar no Chile, né, do Pinochet. E aí, tinha já essa questão do espanhol na minha casa, então meu primeiro segundo idioma foi o espanhol, que eu aprendi na casa do vovô, sem saber que eu estava aprendendo um segundo idioma, eu só sabia que na casa do vovô tinha que falar daquele jeito e na casa da mamãe do outro. E aí, desde pequenininha, eu comecei a estudar. Quando eu tinha uns 15, mais ou menos, 16 anos, eu estava terminando a escola, estava para me formar no inglês, e eu tinha 2 amigas de escola que pediram muito: "Por favor, você tem que dar aula pra gente, porque a gente tá naquela época de vestibular, não sei o quê, nã-nã-nã". E eu falando: "Gente, tá louca, eu dar aula? Nada a ver". Porque eu via minha mãe dando aula e muitas vezes, né, ela passava por algumas coisas que é tipo assim: "Meu, tem que ter muita paciência para ser professor". E eu achava que I didn't have it in me, né, eu não tinha isso em mim, "Ah, não tenho paciência para dar aula". Mas como a gente era muito amiga, elas ficaram insistindo uns 6 meses. "Não, vamos, vamos, porque tem que ser com você, tem que ser com você". E aí eu falei: "Tá, vai, bora, vamos que eu vou Vou ensinar inglês tentar, para vocês, vamos. vou tentar". E aí eu pedi para minha mãe me dar alguns livros para eu ai mãe, eu não sabia nem por onde começar, porque, tipo, eu sabia, mas eu não sabia os porquês, não sabia as regras. E aí eu comecei a dar aula para as meninas e 1 ano depois elas já estavam falando inglês, tipo, fluentão, estavam super bem. Tanto é que Gente, elas não moram mais no Brasil, né, uma delas é casada, mora na Irlanda, tem, 2 filhinhos irlandeses, inclusive. Então foi uma experiência, assim, muito rica, muito gostosa, porque eram amigas, então a gente tinha muito aquela descontração da própria amizade mesmo, então a gente fazia muitas aulas fora do livro, mal sabia que isso ia ser um grande caminho para mim depois, mas foi ali que eu falo que a minha profissão eu não escolhi, ela me escolheu. E aí eu falei assim: "Cara, eu tô apaixonada por isso aqui, eu amei fazer aquilo". E aí começou. Elas começaram a me mandar os irmãos, aí os irmãos começaram a trazer os amigos, e aí quando viu no final do ano seguinte eu já tinha um monte de aluninho. isso foi natural, né? Vamos dizer assim, né? Justamente por você ter estudado a vida toda, né? O inglês, ter convivido com, né, com a segunda, a terceira língua, né? E quando você foi dar aula, já estava ali na sua, Na né? verdade, eu acho que eu estava mais pronta do que eu pensava, né, para dar aula, mas era aquela coisa assim, tem coisas que eu acho que a gente nasce para fazer. E eu sempre gostei muito de pessoas, então talvez eu achava que eu não ia ter paciência por
por algum viés mesmo inconsciente que eu tinha, mas, quando você gosta de pessoas, não tem essa coisa, né, tem aquela coisa de você querer se aprofundar no universo dela, de querer ajudar ela de qualquer forma, então tinha muito essa outra coisa, assim, essa passion no fundo, de querer ajudar as pessoas, né, tinha muito isso. Mas eu tive bastante surpresas, assim, no caminho, com o meu próprio inglês, né, que é eh porque às vezes a pessoa pensa assim: "Ah, mas ela é filha de professora de inglês, então para ela foi fácil". Não foi fácil. Não foi nem um pouco fácil, porque a gente tem essa questão de: "Ai, a gente aprende inglês desde pequenininho", só que muitas vezes o que a gente aprende numa escola tradicional não é o que a gente vê lá na vida real. Quando você vai lá bone and flesh, é outro rolê. Então quando eu fui a primeira vez para os Estados Unidos, eu já dava aula há 5 anos, que eu comecei com Eu 16 ia falar, anos. vamos contar a história de Nova York. Ai, gente, eu vou contar. Vocês querem mesmo? Vocês querem chorar um pouco? Estão preparados? Pega o lenço que eu vou contar essa história. Eu eu estava lá, né, linda, maravilhosa, dando aula, já apaixonada por todo o processo, já estava com alguns alunos, né. Quando a minha mãe viu que a minha pegada era essa, ela falou: "Vamos abrir um negócio e vamos a". Ela me emancipou, né, para eu ter poder judicial de ter realmente uma empresa. E aí, nós abrimos a nossa escola, a minha primeira sala de aula era numa cozinha dessa escola. E aí eu fui, né, depois de uns 5 anos eu já tinha 2 certificações internacionais que me diziam que o meu inglês era comparável ao de um nativo. Aí minha filha, eu fui para os Estados Unidos Você me achando, achando, né? falei: "Nossa, eu sou ótima, eu sou ótima". The University of Michigan, a Universidade de Michigan disse para mim que o meu inglês é igual ao de um nativo. Tô bela, bela e formosa. E fui feliz e contente. Cheguei lá, minha primeira experiência no aeroporto, essa história tu não sabe. Cheguei no aeroporto cheguei no aeroporto e eu cheguei atrasada, eu tinha uma tia que ia me buscar no aeroporto, e eu precisava avisá-la. Bom, vou ter que fazer uma ligação, eu cheguei em Miami, eu tinha que pegar mais um voo até Orlando. Falei: "Vou avisar minha tia, vou mandar uma mensagem para ela, né, e falar para ela: 'Ó tia, eu vou atrasar umas 3 horas ainda, porque o voo chegou atrasado, blá-blá'". Beleza, já tinha ensinado a aula número 9 do livro intermediário que falava sobre telefone. Então já sabia fazer ligações a cobrar, inclusive. Peguei o telefone: I'd like a collect call to Orlando, please". E aí a pessoa falou assim: e eu fiz assim: "Gente, o que que a mulher falou? Socorro que eu não entendi nada". E aí o meu coração começou a disparar. Lógico, só anos depois é que eu fui entender qual era o processo neurológico que estava acontecendo na minha cabeça. Mas eu entrei num mar de nervosismo branco, eu não conseguia entender nada, e aí eu Um pânico, quase. foi quase um pânico. Aí eu falei: "Bom". Fui lá, dei aquela respirada e falei: "Marcela, calma, você é professora de inglês, Que isso, né? você tem plena capacidade de entender". Peguei no telefone de novo, falei a mesma frase e a mulher: eu desliguei, eu fiz o que qualquer um adulto maduro faria, 21 anos. Comecei a chorar loucamente. Dri, mas eu chorava tanto, mas tanto, que as pessoas passavam e deixavam um lencinho comigo, pra você ter uma ideia. Eu imagino que os gringos olhavam e falavam assim: "Gente, essa menina coitada, deve ter perdido um parente, né, tipo assim, perdeu as malas, sei lá, vai presa", algum bagulho desse jeito. E aí e eu chorando, chorando. Depois de umas 2 horas, sei lá, não foi tudo isso, mas a minha percepção mental disso foi isso. Eu falei: "Bom, quer saber? Eu vou fazer uma ligação de cartão, vou comprar um cartão de telefone e vai ser moleza". Aqui no Brasil, na época, não vou contar pra vocês a época, gente, porque eu sou jovem, mas eu vou contar pra vocês que tinha uma época que o Brasil estava transicionando entre telefones de ficha e telefones de cartão. Como que era o telefone de cartão aqui? Tu não enfiava o tele Sim. então, era isso, eu comprei meu cartão, gastei, sei lá, meus $20, que eram suados, aí fui lá e cheguei no orelhão, olhei, eu olhava para o orelhão, olhava e falava que: "Gente, não tem onde enfiar o negócio do cartão, o que que eu vou fazer?". Aí eu olhava e falei assim: "Gente", eu só conseguia imaginar o roteiro daquele filme, como que é o nome daquele filme? O Vou Terminal? terminar. Fui eu que escrevi aquele roteiro, gata, você não tá Ia entendendo. morar no Eu aeroporto. vou morar no aeroporto, porque eu vou ter que ficar aqui até o dia de voltar para o Brasil, porque eu não vou conseguir sair daqui.
Eu só conseguia imaginar coisas horríveis, eu ficando lá presa no aeroporto forever. Aí, de tanto eu chorar, porque eu não conseguia fazer a ligação do cartão, porque eu não tinha buraco para enfiar, e eu não conseguia fazer a ligação a cobrar, eu chorei tanto, tanto, tanto que passou uma moça, uma brasileira, que obviamente deve ter falado, essa aí é É brasileira, brasileiro. certeza. Ela olhou e falou assim, você precisa de ajuda? E eu olhei pra ela e falei, você é brasileira, por favor, me ajuda. Tipo, pra mim, na minha cabeça, era o ápice da humilhação. Como assim, né? Uma professora de inglês, que é duplamente certificada internacionalmente, não Não consegue. conta. E realmente eu não consegui. Aí ela me ensinou lá, era ridiculamente fácil usar o telefone, porque se eu sentasse e virasse o cartão, tava todas as instruções. Passo 1, pegue o gancho. Passo, entendeu? Era tipo assim, mó bravo. E ler assim no E trabalhete, ler eu né? sabia ler, né, pô? Mas não consegui, porque de tão nervosa que eu tinha ficado. E aí, ela me ajudou, fiz a ligação, nananã, não morei no aeroporto, gente, fiquem tranquilos, eu sobrevivi, consegui, voltei pro Brasil. Mas eu só consegui imaginar, assim, os piores cenários. E aí eu fiquei uns 20 dias na casa da minha tia e depois fui pra Nova York. Quando eu cheguei em Nova York, as mesmas histórias, né? Tipo assim, eu cheguei lá e o primeiro lugar que eu fui foi pedir um sanduíche, um cheeseburger na lanchonete. Fui lá, falei, vou gastar meu inglês, né? I would like to have a cheeseburger, please. Porque na minha cabeça o cenário era: as pessoas vão falar as frases completas, exatamente igual a gente vê no livro. Uhum. Esta mesa é marrom, o telefone é preto, sabe? Tipo isso. Porque é assim que a gente aprende nos Sim. cursos. E aí, quando eu cheguei lá, as pessoas não falavam daquele jeito. Então eu cheguei e falei, I would like to have a cheeseburger, please, do meu jeitinho super mega master formal. E a mulher virou pra mim e falou assim, Yasmina? Aí eu olhei pra cara dela e falei, Lesmeira? O que é Lesmeira, né, gente? Eu não tinha a menor ideia. Porque na minha cabeça eu tava esperando que ela ia falar, would you like to have lettuce and tomato? E não rolou. E aí eu ficava só observando. Só que naquele momento, hoje eu falo muito rindo disso, porque, tipo, eu sei que tinha muito processo emocional acontecendo por trás, mas eu me sentia uma derrotada, eu falava assim, gente, eu sou a impostora, sou Só eu. fake, né? Gente, como é que eu tô ensinando inglês para as pessoas? Eu não entendo o que a mulher tá falando no cheeseburger aqui. Eu não consigo pedir um sanduíche. Então eu me senti assim, tem alguma coisa muito errada comigo. E aí, o que que aconteceu? Eu fiquei 2 meses em Nova York. E foi aquela viagem dos sonhos, que eu vendi um carro para ir. E fiz todo aquele sacrifício, nananã. E quando eu cheguei lá, não foi nada daquilo. Eu só queria dormir, chorar e fazer a minha mala. Todos os dias eu fazia a minha mala e falava: hoje eu vou embora. Hoje eu vou embora desse negócio que eu não aguento mais. Só que eu não tinha coragem de voltar, porque foi com o meu dinheirinho suado, entendeu? E você foi lá para estudar ou foi para passear Eu só? fui lá para estudar, eu fui para fazer um Teacher Development, que era um curso para professores. E aí que eu me senti, minha filha, aí que eu me sentia pior do que a mosca do cocô, do cavalo do bandido. Por quê? Tinham 14 professores lá, e na minha cabeça todo mundo era melhor do que eu. Todo mundo Você já. entende, eu não, gente, eu sou a farsa, eu não queria conversar. E aí, o que que aconteceu? Eu ia pra faculdade de manhã estudar, de tarde eu comia, enchi a cara de comida, em 2 meses eu engordei 8 quilos, porque eu só comia e dormia. Eu fui conhecer o Central Park um dia antes de vir pro Brasil. Porque um amigo meu Você falou, entrou num pera, estado depressivo, né? totalmente, eu fiquei completamente deprimida. Mas assim, ao mesmo tempo foi uma experiência muito triste, muito traumática, eu voltei para o Brasil decidida que os meus alunos não iam passar por isso. Não, meus alunos não precisam. Gente, eu já passei isso por vocês não precisam passar por isso. Porque aí eu fui me aprofundar no que estava me travando, quais eram as coisas. Então, primeiro veio um caminho muito cognitivo, que foi o caminho de melhorar o meu inglês. O inglês não aquele da caixinha, o inglês da vida real, que eu encontrava lá nos filmes, nas séries, nas músicas, na galera do dia a dia, que não ia falar Would you like Uhum. lettuce and tomato, né? Que eles vão falar, let's make na fiscal paulista, eles vão falar assim comigo, né? Era tipo isso. Uma vez eu tava em Orlando e aconteceu isso. Tipo, eu pedi lá o lanche, não sei o quê. Ah, Lércio. Ela, Lércio. Aí eu olhei pra cara do meu marido. Aí ele Quê? ficou assim, tipo, ela perguntou se eu queria Lércio. Ela só falou, Lércio. Foi mega, tipo, Aham. é.
Aí eu olhei pra ela, não sei o que que é isso. Mas eu fiquei tão assim, tipo assim, fui lá exatamente. O by the book ali, bonitinho, não sei o que. Ela virou. Ela falou, vai Exato. perguntar se eu queria alface, gente. Era só isso, Era só né? isso. E a gente fica até com medo, É, né? ela Fala falou, assim, gente, "Ai, era só alface. Não, e o que aconteceu foi muito engraçado. Que aí ela pegou, tava no, tipo, no Five Guys. E aí ela chegou, chamou uma latina, porque, né, Orlando é assim, né? Você falou português, eles te mandam um ele já espanhol, manda um né? espanhol ali. Manda um É. espanhol. Aí mandou lá, beleza. Aí eu falei, ah, tá bom, agora eu entendi, tá bom. Aí eu falei, era assim, tá bom. É, exatamente isso. Gente, é muito engraçado. A última vez que a gente foi agora, eu fui agora no final do ano com meu marido, nós fomos no Five Guys. Quando eu vou, eu conheci meu marido, ele sendo meu aluno. Então, o que que eu faço? Eu não facilito a vida dele, não, Deixa gente. ele fazer. Vai lá e faz, meu amigo. Eu sento na cadeira e fico lá. Vai lá, pede pra mim. Vai lá, pega o negócio do carro e deixa ele se virar, porque é importante Sim. você passar pelas experiências. Ele já tá com inglês bem legal, assim, ele é fluente e tal, mas lógico que estando lá é sempre aquela experiência do real life, né. Aí a gente foi no Five Guys, o cara perguntou o que que eu queria, eu falei pra ele: "Ah, eu quero isso, 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 com isso, aquilo", saí, larguei ele lá pra ele fazer o pedido dele. Aí o cara falou pra ele: "Você quer esse sanduíche? Você quer mais o quê de extra?" Tipo assim, você quer queijo, você quer É, maionese, você porque no quer Five Guys tomate, tu escolhe lá que um tu milhão escolhe de mil toppings. toppings, exatamente. Aí ele ficou olhando para aquilo não e falou: "No thanks". Aí o cara ficou olhando pra ele, tipo assim: "But nothing?" Tipo assim, Você vai comer pão e carne? você não quer nada? Aí, na cabeça dele, ele falou: "O sanduíche é que nem no Brasil, né, É. vai vir a maionese já vai vir, o alface, o tomate, tudo vai vir". Então na cabeça dele já estava completo o sanduíche. Aí o cara falou assim: "Are you sure?" Tipo assim, tipo: "Você tem certeza?" Aí ele falou: "Yes". Aí o cara falou assim: "But it's free". Tipo assim, o cara ficou muito indignado. "É de graça, cara, como que tu não quer um alface ou um tomate", entendeu? E essas coisas da vida real, assim, esses elementos foram muito importantes, porque eu comecei a trabalhar em mim quando eu voltei. Então a primeira coisa que eu fui melhorar, my pronunciation, eu mergulhei na pronúncia e falei: "Meu, minha pronúncia não é nem perto desses caras, por isso que eu não entendo nada que eles falam. O som que você produz, você não produz, você não escuta". Então esse foi um grande mergulho, eu comecei a focar muito, fiz vários cursos de pronúncia, fiz vários cursos de listening para melhorar a minha E a escuta. pronúncia, né, eu falo por mim, assim, às vezes você pensa que você tá falando certo, mas o som que você emitiu é completamente diferente e a pessoa não te entende. Exato. Né, você pensou certo, você pensou a palavra correta, você pensou tudo certinho, mas a hora que você fala, Não né, foi bem não assim, foi né. bem assim, né. Exatamente. E tanto é que dentro da minha metodologia eu faço muito a galera gravar. Por quê? Porque enquanto você está falando, não tem como o teu cérebro registrar você falando, mas se você está se vendo pronunciando, é E o que você tá importante ter pensando, né. exatamente, é muita função para o cérebro. Então, quando você separa essa função, depois você se assiste, aí você tem um feedback, aí você tem uma medida, você pode ter uma noção de como se está melhorando, se não está. Então, todas essas coisas são muito importantes. Então, eu fiz esse grande mergulho e aí eu comecei a colocar minhas asinhas de fora. Então eu e minha mãe, a gente tinha uma escola bem tradicional, a gente tinha aquela de 6 anos de Uhum. inglês, 6 a 8 anos, livro um, livro 2, livro 1537, sabe, era toda aquela coisa. Só que depois dessa experiência, eu queria trazer muito mais esses elementos. Então o que que eu fazia? Eu fazia o by the book, mas eu, tipo, estava sempre com a perninha para fora da sala de Você já estava aula. ali se desenvolvendo ali o O diferente, né. método tia do inglês já estava tendo um vislumbre ali. Então o que que eu fazia? Eu trazia série, eu trazia filme, e eu sou de uma época, minha gente, que vou revelar muito a minha idade agora, eu sou da época do videocassete, gata. Eu também sou. Não, eu achei que você ia falar assim: "Eu nem sei o que que é isso, Eu videocassete". não, eu sou da Pessoal, época do vocês sabem, comenta videocassete. aqui se você sabe o que que é um videocassete, por É, favor. será que a galera que tá aqui sabe o que que é o videocassete? Talvez male um aparelho de DVD, né. Exatamente. Eu sou dessa época. E não tinha esse negócio de escolher idioma nem nada. O que que eu fazia? Eu Você já colocava uma alugava car dublado ou não, eu não, né. colocava uma cartolina, eu alugava, Ou legendado, legendado é. e colocava uma cartolina para tampar as legendas para a gente poder fazer exercício. Então eu trazia muitos desses elementos e trazia muita música. Então, tipo assim, eu
corria com o exercício do livro, para dar rápido, para sobrar tempo de fazer essas outras coisas. Só que quando eu comecei a trazer esses elementos, eu comecei a perceber que o inglês dos meus alunos era ficava muito bom, muito mais rápido, do que aquele cara que ficava só lá no livro, no livro, no livro. Então esse elemento já trouxe uma grande aceleração do processo. E aí quando a Isso é porque PNL também tem entrou. uma, Vai, gera vai. uma atenção, né? A pessoa gosta mais, né? Tipo, o interesse é maior. Eu acho que nisso. Vou falar que nem quando eu estudei espanhol, para mim o máximo era eu ter as aulas que eu tinha que escutar música e sair completando lacuna. É muito legal. Do Shakira, que estou aqui, querendo pegar ter. livro para não, tipo, eu quero a música ali, eu quero, né, o poema para tentar entender qual era a sequência daquilo ali, né? Isso me Exatamente. fazia, tipo, desenvolver mais, sim. Quando eu fiz É. espanhol, eu estudei dessa forma, E e eu acho que traz funcionava. muito essa coisa do tipo assim, o real é assim. É. Porque dentro dos livros, né, de escola, livros de escola tradicional, tem muito aqueles diálogos que, tipo, tu nunca vai. A famosa frase que todo mundo fica zoando do inglês, que é tipo, The Books on the Table, que dia e que horas da vida você usa essa frase? Nunca, é a frase, tipo assim, é uma frase de livro, né? É bem Sim. aquela coisa. The book is on the table. The book is under the I would table. like Tá, you tipo, to gente, forget. what the fuck? Tipo, o que quero saber desse livro? Eu não quero saber do livro. Tem outras coisas mais interessantes pra fazer. Talvez o cheeseburger on the table ia fazer muito mais sentido pra galera, entendeu? Então eu comecei a pensar muito dessa forma. E aí, anos depois, eu tive na minha jornada, acho que talvez a vida, o Deus queria muito me trazer esse acordar, né? Eu tive alguns alunos mais desafiadores. Então, eu tive na minha jornada alunos com deficiência auditiva, eu tive alunos com dislexia, alunos com TDAH. E aí, esses alunos também foram me desafiando de um jeito de tipo assim: eu preciso encontrar uma forma de Que ele ensinar. aprenda, né? Pô, caramba, ele não tá aprendendo desse jeito, eu preciso encontrar um outro caminho. E eu sempre fui muito autorresponsável no sentido de, pô, se o meu aluno não tá aprendendo, eu posso flexibilizar a minha maneira. Eu é que preciso mudar para que ele consiga chegar no resultado. E aí, eu me lembro muito desse aluno específico, que foi um aluno, o meu primeiro aluno com dislexia, ele estava numa turminha e, meu, ele não saía do lugar. E a turminha ia avançando e nada, meu, não tinha o que fazer com ele, ele não conseguia. Eu falava, será que tem aluno que realmente tem dificuldade e não consegue avançar? Eu não conseguia me contentar com aquilo. E aí eu descobri, um dia testando numa aula, acho que faltou a galera toda, ele foi sozinho, e eu fiz uma aula só no books, tipo, só vamos escutar. E aí, naquela aula, ligou um gatilho no menino. E aí eu descobri o quê? Que ele era um aluno auditivo. Mas não era auditivo, assim, era 100% auditivo. Óbvio, ele tinha dislexia, era muito difícil ler. O visual dele não ia funcionar, ou o sinestésico dele não ia funcionar, não ia. Exatamente. Então eu comecei a ir por esse lado, eu chamei os pais dele na época, conversei e falei: "Olha, esse aluno, ele precisa de uma atenção especial", na época, não sabia de todas as ferramentas que eu sei hoje, mas o que eu tinha entendido, ele é um cara extremamente auditivo e eu tenho que levar ele por esse caminho. Meses depois o menino tá falando inglês, tipo, melhor que a galera inteira da turma dele, entendeu? Porque a gente encontrou A aquela forma. portinha dele. Ele tinha o jeito específico dele de aprender. E aí isso me trouxe muita curiosidade. E aí, quando a programação neurolinguística entrou na minha vida. Era a próxima pergunta. Porque talvez nem todos saibam, mas tia do inglês, Marcela, usa a neurolinguística. Já tivemos Júlio aqui na primeira temporada, né, Júlio Meu Pereira, mestre, mestre, nosso mentor, né? E Miriam Pereira, beijo pra falando vocês. de neurolinguística, da PNL, da programação neurolinguística. E Marcela usa isso na metodologia dela. Isso é um dos diferenciais da sua metodologia, né? E o quanto a gente pode usar a programação neurolinguística para vários segmentos, para aprendizados, enfim, acho que isso aplica-se quando a gente trabalha com pessoas, né? Com Que é o que você falou, certeza. né? Eu gosto de trabalhar com pessoas, que é o que eu falo, pode ser você é sobre pessoas, e eu amo trabalhar com pessoas, né? Eu sou consultora de imagem porque eu lido exatamente com
autoestima com pessoas, né? O que que faz aquela pessoa se sentir bem, E né? o que que uma autoestima faz, gente, na vida de uma pessoa? Faz tudo. Uma Faz pessoa com tudo. uma boa autoestima, ela faz ela realiza qualquer coisa, Exatamente. né. E aí, Então, como entrou a neurolinguística na minha na vida sua vida e para você aplicar no seu método, né? Concluir ele, porque o seu método já estava sendo construído ali, é, né? Quando tinha esse você pilar aqui, já tinha né. ali, né? Você tinha a escolinha lá, o By the Book ali, mas já Exato. estava sendo construída. E aí veio a neurolinguística para agregar ali também. Nossa, aí ela entrou de sola na minha vida, foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. E na verdade eu fui atraída porque eu tinha um amigo que trabalhava com o Júlio, na equipe do Júlio, eles estavam recém formando equipes e tal, e aí ele falou: "Olha, eu tô trabalhando com um curso que é assim, assim, assado", e eu já tinha lido um livro fininho, Introdução à Programação Neurolinguística, e eu achava na minha cabeça que, esses livros, esses bagulhos só tem nos Estados Unidos, isso aqui não tem no Brasil. De Nem repente, funciona, né? né, Isso nem funciona, né, é não, outra não, eu história. nem imaginava, porque quando eu lia o livro, eu li o livro traduzido em português. Quando eu li o livro traduzido, eu falei: "Meu, tem muita coisa traduzida, esse livro foi escrito em inglês", eu dava para perceber pelo corpo da mensagem que era uma tradução. E aí na minha cabeça, eu sei lá, porque eu criei a imagem de que um curso como aquele só existiria nos Estados Unidos. E aí esse meu amigo chegou em casa e falou: "Meu, eu tô trabalhando com um curso assim assado, e nã isso você tem que conhecer". Era maio, mês do meu aniversário. E ele falou assim: "Eu vou te dar de presente de aniversário, um curso de programação neurolinguística". Meu, foi o melhor presente de todos da minha vida, assim. E a programação neurolinguística, ela veio muito nesse lugar de autodesenvolvimento, de me conhecer, de saber quem eu era no mundo, para que que eu vim, nã foi muito nessa pegada. Não veio para o lado profissional de maneira nenhuma, eu não fui procurar por conta do profissional. Mal eu sabia que ia virar o grande veículo, né, que trouxe para minha vida o seguinte, eu falo, eu sou a professora que gosta dos grandes desafios. A grande maioria dos professores fala: "Ai, não, esse aluno aqui não gosta de estudar, ele não sabe". Eu gosto desses. Eu gosto desse que não gosta de estudar, que acha que não vai Porque ele vai fazer conseguir. você se desenvolver também, né? Eu sempre penso Exatamente. isso, que quando o desafio tem, é porque vai te fazer se desenvolver. Então, o que é fácil é que tu faz todo dia arroz e feijão, para mim também não funciona isso. E esse foi o diferentão. E aí eu comecei a me desenvolver como pessoa, e aí eu fui me dando conta de outras coisas no meu lado pessoal, né, as coisas que eu precisava mudar. A primeira grande coisa que eu mudei foi eu sair da sociedade com a minha mãe. Porque quando eu conheci a programação neurolinguística e eu conheci a metodologia que vem por trás, que é metodologia imersiva, eu falei: "Cara, eu preciso fazer imersão com os meus alunos". Já pensou se eu pegar meus alunos, levar todos para um hotel e ficar o fim de semana inteiro só falando inglês com eles? Cara, isso vai ser disruptivo. E por que que eu pensei nisso? Quando eu fui fazer a minha formação, o practitioner, que a gente fica lá 8 dias, 9 8 dias dias, né? em reclusão, né, na quarta-feira eu me lembro muito desse pensamento. Na quarta-feira eu acordei e falei: "Gente, parece que o mundo lá fora não existe". Eu até Mas ti mesmo quando você faz até o primeiro lá, né, o M1, o primeiro você acha que o mundo, você nem sabe o que tá acontecendo lá fora, Exato, né? tipo Eu assim, ainda não fiz practitioner, choveu. fiz M1, mas o M1 você fica assim, cara. Foi exatamente Eu isso. imagino que o practitioner, então, Ai, o Practitioner é maravilhoso, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E a segunda melhor, a primeira foi o M1. E aí fui, e quando chegou na quarta-feira eu tive esse: "Nossa, meu, eu preciso fazer isso". Já pensou se eu ficar com os alunos imersos, só falando inglês na cabeça deles? Não tem como eles não aprenderem, vai rolar, a gente vai fazer não sei o quê. E aí eu cheguei na escola extremamente empolgada, "Mãe, vamos fazer isso, lá, lá, lá". E ela assim: super "Não, inovador, vamos. no, 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 la madrecita não queria", porque ela tinha, pô, já dava aula não sei quantos anos, ela tinha tipo assim: "This is working, isso aqui funciona, e em time que tá Ganhando não se ganhando não se mexe. mexe, entendeu? Vamos aí". E aí depois de muito puxa pra lá, puxa pra cá, eu entendi que ali não era mais o meu lugar, eu precisava sair. Então eu saí, abri a minha empresa com, na época, o meu ex-marido, que foi meu sócio nesse projeto, e aí eu comecei a fazer as imersões. E aí eu começava a aplicar uma PNLzinha ali, uma ali, e aí eu comecei a ver que os alunos, até os mais difíceis, destravavam naquele Destravado. negócio. Falei: "Gente, eu quero viver disso, isso aqui é a coisa mais linda". A pessoa acorda para si.
Que legal. E aí, Dri, eu passei 1 ano e meio atendendo os meus alunos gratuitamente com sessões de programação neurolinguística. Porque eu pegava a minha apostila, aí o aluno falava assim: eu tenho rinite. Tem rinite? Vem aqui na tendinha da tia no sábado, 8 Que eu horas vou da te manhã, que eu vou te ajudar. ajudar. Vamos fazer um exercício. Aí eu pegava um negócio lá da PNL, fazia, nanana. Porque eu tenho um trauma disso, porque eu tenho não sei o que, nanana. E aí eu ia atendendo, e eu fiquei um tempão fazendo isso, porque aquilo era tipo assim, pra mim tava sendo Um laboratório. um grande laboratório, obviamente com a permissão, né, É, gente, sim. não era macumba não, gente. Eu tinha um amigo que falava: "Essas macumbinha que tu faz funciona, né, esses negócios aí". E aí eu comecei a fazer isso e me envolver cada vez mais com a PNL, e aí eu comecei a ver a força disso. Aí eu falei: Isso tem quanto "Caramba". tempo? Nossa, Uns foi 10? a minha primeira imersão foi em 2011. Eu fiz Então já tem 12 em anos de imersão do time inglês. exatamente. E aí a tia do inglês não existia até então. Era a Marcela Miranda. Era a Marcela e era a tia Marcela na escola, que eu brincava muito com os meus alunos. Eu dava muita aula para adolescente e adulto. Então eu sempre brincava com eles: "Ai, A não tia. sabe, a tia ensina, a tia vai me dar bilhete, hein? Ah, tu não fez a lição, não sei o quê". E aí eu tinha uma escola muito pequena, tinha uns 30, 40 alunos na época, e aí eu comecei a vender as imersões como um extra, e aí, em pouquíssimo tempo a gente já tinha vendido para a escola inteira. Todo mundo já tinha feito imersão, só que aquilo era o meu. Eu falei: "Gente, isso aqui é melhor que drogas. É isso que eu quero fazer da minha vida". E aí, eu conversando com um amigo meu, ele falou: "Por que tu não começa um canal no YouTube?". E aí na minha cabeça foi um: "Canal no YouTube? Velho, eu dou 12 horas de aula por dia. Tu acha que eu vou, tipo, dar de graça no YouTube?". É uma mentalidade muito de escassez, tá. Hoje eu tenho vergonha de falar isso, mas eu vou contar pra vocês. Eh, e eu falei assim: "Eu não vou dar de Eu graça um conheci neg" Tia do Inglês pelo YouTube, pelo pelo canal YouTube, do YouTube. pra você ver. E aí eu falei: E "Não", nem sabia de PNL, hein? Isso não lá, sabia nem ó, sabia de PNL faz ainda. tempo. Faz tempo, lá. Já tem um tempo, gente, nós temos 10 anos. Eu sou aquela pessoa que chegou na internet quando tudo isso aqui era mato, de verdade. O YouTube nem era o YouTube, Não, não assim, tinha, entendeu? Não né? Era. era, a galera tinha muito blog, essas coisas. Enfim, aí ele falou isso e só que ele plantou uma sementinha no meu coração. A minha primeira reação foi falar: "Não, nem a pau, não vou fazer isso, meu, já trabalho 12 horas por dia, vou ficar gravando aula de graça para os outros, não vou fazer isso". Mas aí aquele negócio ficou martelando na minha cabeça. Falei: "Quer saber? Os meus alunos vêm para aula, pode ser que eles tenham dúvida de alguma matéria que eu ensinei, e aí se eu gravasse essas matérias e deixasse gravada, aí eles podem ver em casa". E começou assim, com uma ca gente, não procurem meus primeiros vídeos, por favor. Por favor, porque o cabelo tá lindo, o posicionamento do câmera tá ótimo. Eu peguei uma câmera qualquer que eu tinha na minha casa, que era tipo uma semi-profissional, não tinha microfone, então o eco é bombástico, não é que nem essas aqui, gente, essa produção toda, não é nada disso não. E aí fui e comecei a gravar e postar. E eu entendia tanto de YouTube e tanto desse universo que o meu primeiro vídeo chamava Vídeo um. E o vídeo 2, Eu como você tinha acha que vídeo chamava? 2. Chamava Vídeo 2. E o 3? Vídeo 3. 3. Não Até tinha título a aula, a aula não não tinha tinha, título. era vídeo um, vídeo 2, vídeo 3, todos com a mesma thumb. E eu achava que a galera ia me achar. E aí um dia um aluno da escola, que nem não era meu aluno na época, ele era aluno de outro professor, ele bateu na minha porta, e esse rapaz ficou com a gente até janeiro desse ano. Ele bateu na minha porta e falou: "Posso falar uma coisa?". Ele é o meu primeiro inscrito do canal, o primeiro, o Ele Thiago. é o número Thiago, 1. beijo pra você, te amo. E ele chegou na minha porta e falou assim: "Meu, eu tô assistindo os seus vídeos, você fala super bem na câmera e tal, mas eu queria te dar, tipo, uns toques". E aí ele me mostrou uns canais de outras pessoas que ensinavam inglês no YouTube e tal. Ele falou: "Ah, você é super simpática, tal, mas tem que ter uma thumb, tem que ter não sei o quê, tem que ter um bordão pra falar", que depois virou o Hello sobrinhos e sobrinhas fofurias da titia. E aí ele falou: "E eu tem que editar o vídeo também, né".
É só colocar lá. A galera da edição vai gritar agora. Vai gritar, grita. Sabe como que eu gravava meus vídeos, amor? Gravava num shot só. Errou, começa tudo de novo do zero. Era assim. Olha lá, deu até coceira. Editores gritando, gritando. Era assim, e tipo, tinha que ser na raça, não tinha jeito, eu não sabia editar, não tinha tempo pra aprender. Aí ele falou: Tu quer que eu edite? Eu também não sei, mas eu posso aprender. Tu quer que eu edite? Aí, se você achar que ficou legal, a gente faz uma parceria. E foi uma parceria de longuíssima data. Thiago ficou nosso editor muito tempo, ele ficou muitos anos, eu acho que até 2020, se não me engano. Ele era editor do canal, depois ele ficou na parte de social media, e depois ele evoluiu para a parte mais pedagógica. Hoje ele mora na Holanda, chiquérrimo, já não, né, gente, já tá em euros agora, tá outro rolê. Mas saiu agora em 2020, 2023, no começo de 2023. Hoje é o meu filho mais velho, que é o editor do canal, que aprendeu com o Thiago também. Então foi uma grande, assim, foi uma sementinha que foi plantada. Eu comecei do jeito que eu tinha, do jeito que eu estava, com as coisas que eu tinha. Eu não fiquei esperando, eu tenho que ter a melhor câmera. O E o canal famoso foi é evoluindo. melhor feito do que perfeito, né? Foi exatamente assim. E eu comecei muito sem achar que o negócio ia ficar do tamanho que ficou. Né? Então, eu achava assim, sei lá, vai ter uns 1.000 inscritos. Pô, 1.000 inscritos, naquela época que o YouTube não era o que é Aham. hoje, né? 1.000 inscritos era um grande feito, era um negócio, falar assim, É aquilo que a nossa. gente fala quando faz, né, os comparativos, né? Principalmente em social Tipo, media, essas coisas falam, né? Tipo assim, se você pensar que você atingiu, 1.000 pessoas, o que que são 1.000 pessoas? Hoje, onde assim, será 20 salas de aulas, 30 salas de aula? E aí você parava pra pensar, né? 1.000 é pouco. Não, não é pouco. Olha o tanto de gente que você, né, é atingiu, exatamente né? isso. Então a gente pensa assim, caramba, pô, 1.000 pessoas. Quando a gente pensa em escala, em internet, a gente fala, não é muita gente, mas tu consegue colocar 1.000 pessoas na sala da tua casa? Exato. Não é? A gente Aí não quando você para dá pra aula para pensar. dar 1.000 pessoas, parou 1.000 pessoas para te assistir? Exatamente. E aí foi começando a crescer. Quando eu vi, depois de alguns meses já tinham 1.000 inscritos, depois pulou para 5.000, aí já tinha uns 10.000, e aí o negócio começou a andar. E aí a tia do inglês começou a virar alguém que as pessoas começavam a reconhecer na rua. A primeira vez que me reconheceram na rua foi muito engraçado. Gente, quando vocês me reconheceram na rua, vem falar oi pra mim, dá um abraço. Gente, eu sou uma pessoa muito Ela é assim, comum, eu gente. É sou assim. tipo, ela é uma verdadeira sanguínea, né? Eu já falo que é muito sanguínea, então. On and off camera. Eu sou exatamente assim. E eu lembro muito desse dia, porque eu acho que essa pessoa que me reconheceu na rua pela primeira vez, ela deve me odiar e falar mal de mim pras pessoas por aí. Ela é muito legal na câmera e Mas ela é um insuportável. nojo, insuportável. Se acha essa mulher. Eu lembro direitinho, eu tava com 30.000 inscritos no canal nessa época. E eu fui pra Brasília para fazer Eu ia dar uma palestra lá para professores, né? Falar um pouco sobre. Eu fui falar sobre autoconfiança e aprendizado. Eu já estava Já nessa tava. pegada, né, tal, já estava fazendo algumas, imersões, e aí fui para fazer essa palestra. Quando eu cheguei no aeroporto, que eu fui colocar minha mala para fazer o check-in, a moça falou: "Tu não é aquela moça do YouTube? Ai, como é que é teu nome? Tu não é a tia do inglês?" Eu fiz assim: Sou. "Só". E aí tinha uma galera que estava comigo, eu corri pra eles e falei assim: "Gente, a menina me reconheceu, cara". Ela falou: "Tu não é a tia do inglês?" Aí a minha amiga que estava comigo falou: "E tu falou o que pra ela?" Eu: Sorri e acenei. Era pra falar alguma coisa?" Ela: "Lógico, a mulher deve estar achando que tu é uma nojenta". Eu fiquei tão sem graça, foi um negócio tão fora da minha casinha, que eu falei: "Gente, eu não sei o que falar quando a pessoa me falar que me conhece da internet, né", tipo, eu não sabia o que dizer. Foi aí que uma das coisas que a gente fez foi sentar no avião, enquanto a gente chegava em Brasília, falar: "E se alguém chegar pra falar isso, o que que eu vou O que eu dizer vou pra dizer? pessoa?" Me ensina, né? Como. Técnicas de small talk da tia. Olha aí, já anota a dica aí, que essa dica é legal. Small talk, o que que é? É você ter o poder de começar uma conversa com a pessoa. Como que você começa uma conversa? Se você fica na inatividade passivamente, a pessoa pode te perguntar qualquer coisa. Se tu toma
a rédea e você faz as perguntas, quem tá no controle da Quem situação? controla? Você. Quem controla é o cara que tá fazendo a pergunta. Então, o que que eu falei? Vamos fazer uma lista de perguntas que eu posso fazer para as pessoas quando elas chegarem perto de mim. Então, mas foi dito e feito. Eu pisei em Brasília, o primeiro passeio que eu fui fazer, veio um menino que atravessou a rua e fez assim, e veio andando na minha direção. Eu falei, você pode ser comigo, ou é assalto, ou é amor. Ele veio andando na minha direção, veio andando assim: "Tia, o que você está fazendo aqui? Você mora em Brasília?" Aí eu: "Não, eu moro em Santos". E aí eu: "E aí, mas me conta, tá estudando inglês? Como é que tá teu inglês? Ai, que legal, quanto tempo você estuda?" E tarará, tarará, então Você já desenrolou já ali o peguei a minha listinha de perguntas que eu já tinha guardado na cabeça, e aí foi virando uma coisa mais comum, né. Hoje nós 783.000 mais ou menos sobrinhos depois, isso já é uma coisa, né, eu falo que internet famous não é internet não é famous, porque eu sou famosa em algumas bolhas, tem gente que passa pelo meu lado, não tem a não menor sabe ideia nem quem eu quem é. sou, Mas né. isso é a internet, né, tipo, depende do nicho, Com né. certeza, Então que nicho você está procurando, né. exatamente. Eu lembro em 2017, acho que foi 2017, estava em Orlando, eu estava saindo de um parque, eu, meu marido e minha filha. E minha filha naquela época tinha 12 anos, tinha feito 12 anos, ela tinha feito 12 anos lá. E aí ela: "Mãe, olha o Edu, mãe, o Edu, mãe, o Edu", eu: "Hã? O Edu, mãe, não, ele joga Minecraft", eu: "Hã?". Aí eu: "Tá, e? Mas você quer tirar foto com ele?". "Não, não, isso foi não, minto, a gente estava no Florida Mall". Aí passou, a gente encontrou ele no parque, quando foi no parque, ela não quis tirar foto no Florida Mall. Falei: "Você quer tirar foto com ele?". Saiu eu, que nem sabia quem era a pessoa, porque ele passou por mim, eu não vi a cara dele. Passei correndo, eu passei correndo no meio do parque atrás de um youtuber Que tu nunca tinha visto na na tua vida vida. pra lá tirar foto. Exatamente E foi isso. tipo assim, qual era? Era o nicho, né? Porque, é jogo. É Era um gamer, exatamente enfim. Então, isso. assim, a internet, né, nicha muito bem, né, e segrega muito bem isso. Então, se não é teu nicho. Então, você nunca sabe Exatamente, se você realmente vai ser reconhecido ou não, né? É diferente do cara que exato. aparece nas grandes mídias, né? Vamos dizer, põe o Tony Ramos aí. Todo mundo conhece, até quem não gosta do Tony Ramos, conhece o Tony Sabe que Ramos. ele é peludo? Sabe, ele é peludo, né? É diferente. A internet, é É, justamente o que você falou, a internet, o famoso da internet não é o famoso não da é o vida real. famoso, exatamente. Mas foi um processo, assim, até virar a tia, até, o canal começar a bombar, e aí eu fazer essa transição que eu queria fazer, na verdade. Porque o que eu queria era, depois que eu descobri as imersões, eu queria viver disso. Falei: "Não, gente, eu tenho que viver disso, cara, isso aqui". Trabalhar se divertindo, né? Porque além de ser essa questão, eu comecei a ver, coisas que eu não imaginava que o inglês desbloqueava para as pessoas. Então, assim, eu me lembro uma das histórias mais lindas que aconteceu, eu acho que foi na minha terceira ou quarta turma de imersão, porque a gente já usava essa questão da programação neurolinguística, então a gente pega muito num lugar de muita emoção da pessoa, né, onde ela tem vivências que talvez foram difíceis, e ela fica presa Traumas, às né? vezes num trauma. E aí eu lembro que eu estava nessa época eu tinha uma escola aqui em Santos, na Ponta da Praia, para quem conhece, e ela morava na Praia Grande, pra vocês terem uma noção, dá o quê? Vai uns 40 quilômetros, mais ou Uhum. menos, tá? Isso é um chão e aí eu estava lá dando aula, e de repente tocou a campainha da escola, foi uma aluna da imersão que tinha acabado de fazer a imersão, ela fez no final de semana, na segunda-feira ela apareceu lá na escola. Eu falei: "Renata, o que que você tá fazendo aqui, menina?" Ela fez assim com a chave do carro: "Eu vim dirigindo". Eu falei: "Como assim?" Ela falou: "Ah, então, eu tenho carta há 10 anos e eu nunca dirigi. Eu tinha medo, tinha muito trauma de dirigir, mas depois que eu fiz final de semana de imersão, eu entendi que o negócio estava só na minha cabeça, eu tinha que ir lá e eu vim dirigindo de lá até aqui". Eu: "Oi? Como assim? A tia do inglês ensina a dirigir?" "Não, Não. a tia do inglês ensina que você é capaz". Foi isso que trouxe, assim, Ela esse fez o link, né? Tipo, que você era capaz de falar inglês, que era de se destravar. Não, mas se eu sou capaz de destravar nisso, por que que as outras travas eu não exa posso destravar, foi né? exatamente isso. E aí beleza, ela falou assim: "Mas isso não foi o que eu vim te contar". E eu:
Tipo Tá assim, bom, o que mais? Qual vai ser a deixa eu bomba? sentar pra não desmaiar aqui na tua frente, né, e eu fazendo aquela cara de costume, todo mundo fala isso pra mim todos os dias. Mas pra você ver como é marcante, isso tem 10 anos, 12 anos. E aí ela falou assim: "A coisa mais corajosa que eu fiz, assim, que eu saí da imersão, além de pegar o carro, eu peguei o carro e fui na casa do meu pai, com quem eu não falava há mais de anos, não sei se 5, 10, sei lá quantos anos, porque o meu pai, ele era alcoólatra, nós expulsamos ele de casa, a gente não quis, porque a gente já tinha tentado ajudar milhões de vezes, ele não queria ajuda, enfim, e ela não tinha contato com o pai. Ela foi atrás do pai, o pai estava curado, né, tinha passado por aquele programa do AA e tal, já estava uns 2, 3 anos Limpo. limpo, e ele não tinha coragem de procurá-la. E ela foi lá, procurou ele, deu um abraço nele, trouxe ele, acolheu ele de volta na família, e ela tinha ido lá me contar isso. Ou seja, pô, foi um curso de inglês, cara, como assim? Então, quando eu comecei a ver essas histórias se desenrolando no background do que acontecia nas imersões, eu falei: "Caramba, como isso é poderoso, como isso traz vida para as pessoas". E aí eu entendi que o meu propósito de vida era esse. Não era só ensinar inglês para as pessoas, era ensinar toda a minha vivência, toda a minha história, todas as coisas que eu passei com coragem para eles para que eles pudessem Fosse ter uma essa coragem. inspiração, né? Eu uso Exatamente. muito na consultoria de imagem, eu sempre falo isso, vivo falando, eu falo assim, qualquer dia as pessoas na internet vão achar que eu sou uma chata, mas eu vou continuar falando, porque eu sempre falo assim, que a consultoria de imagem, o meu atendimento, o meu trabalho, você falando isso, eu falo assim, nossa, exatamente o que eu penso do meu trabalho. Não é só cartela de cor e estilo universal. Não. Quando eu te atendo, não é para te dar uma cartela e dizer que você é do estilo criativo. Uhum. É muito além. O que que isso vai transformar a sua vida? O que que isso Exato. vai mudar a sua vida? Né? Tanto que eu tenho clientes que acontece, tipo, eu vim porque eu tô precisando de alguma coisa que me motive, alguma coisa que me, sabe, eu tô O tão para quanto não baixo. mexe na autoestima, gente, Então, você sem autoestima não faz nada, essa então, que é a e verdade. assim, nada mais é do que o teu trabalho, quando a gente trabalha com pessoas, a gente tá olhando só, não é só entregar o curso de inglês, não é só entregar falar de inglês, Exato. né? Ou aquele falar, ou não falar o inglês ali, o que que tem por trás daquilo ali, É né? exatamente isso. E a gente acaba chegando num lugar de extrema profundidade. Hoje, já com o trabalho muito mais maduro, eu tenho algumas mentorias individualizadas, e nessas mentorias a gente chega em lugares muito profundos com as pessoas. Então, o meu público é mais feminino, são mais mulheres 40 a mais, né? Eu tenho alunas de 40, 50, 70, 80 anos de idade, né? E muitas vezes nessas sessões a gente encontra bloqueios de aprendizagem. E a gente tem aquela ideia de, o bloqueio de aprendizagem é tipo alguma vergonha que a pessoa passou na escola, trabalho, alguma coisa que aconteceu ali na primeira infância. E às vezes a gente chega em lugares tão profundos que a gente descobre coisas que não estão na escola. Então, infelizmente, isso é um dado muito triste que eu vou contar para você, mas acontece, é raro, mas acontece muito, de cada 10 mulheres, pelo menos 6 ou 7 que eu atendo já passaram por um abuso sexual. E às vezes, esse lugar, quando a gente encontra isso, porque muitas delas têm isso encapsulado no inconsciente, elas não sabem que passaram por isso. Quando a gente desencapsula, abre uma porta, e aí, de repente, ela começa a falar inglês, ela começa a dirigir, ela começa a fazer outras coisas, mas por conta daquele bloqueio, Que é onde porque ela se enclausura, né? Quando mexe muito com a identidade, com a autoestima, com o senso de merecimento. Então, às vezes, a pessoa formou ali naquele momento uma crença de merecimento tão escassa que ela não acha que ela merece falar inglês. Eu não mereço ir para Disney, eu não mereço um cargo de diretoria, tem outra entendeu? coisa, né, que até fazendo uma associação, acontece, por exemplo, que da obesidade, né? Existe o estudo da obesidade que a pessoa vira obesa porque ela não quer chamar a atenção para ela não ter que passar por aquilo de novo. E aí, às vezes, até o falar o inglês, ou você se expor ou qualquer coisa, é a mesma coisa. Tipo, eu vou estar me expondo a algo que, de repente, eu vou me tornar vulnerável. E aí ela se Exato, fecha, né? exato. E eu O conto julgamento, enfim, né? Eu conto isso muito para os meus alunos, porque tem toda a parte neurocientífica mesmo. Eu amo estudar neurociência, é uma das coisas que eu mais estudo, sobre o que eu mais leio. Então tem a questão emocional, mas tem essa questão de nós, como seres humanos, a gente tem essa questão da exposição
quando você se coloca num lugar de as pessoas podem me ver frágil como eu sou, o inglês traz muito esse Sim. despir para a pessoa, né? Porque no inconsciente coletivo tem um negócio assim: ah, a pessoa fala inglês, ah, ela fala inglês, ah, então ela é inteligente. Sabe que nem aquele japonesinho da sala que fazia É. conta rápido? Ah, o japonesinho da sala que faz conta rápido, ele é inteligente. Então a pessoa que fala um outro idioma, ela é vista e tida no inconsciente coletivo como uma pessoa inteligente. Inglês não tem nada a ver com inteligência. Inglês não tem nada a ver com uma habilidade, um talento especial. Qualquer pessoa pode aprender. Tanto é que se você nascesse nos Estados Unidos, você ia ser Vai uma criança falar. de 1 ano que ia estar começando a aprender a falar inglês. Essa que é a verdade. Nos comunicar faz parte das ferramentas fundamentais do cérebro. Então, se você nascer na Rússia, você vai aprender a falar russo. É sobre isso. Mas o que acontece é, quando a gente se expõe, a gente está colocando em xeque o nosso capital social. Então, para o cérebro, isso é extremamente perigoso, porque há muitos e muitos milênios, o nosso cérebro, ele entende da nossa história Aham. ancestral, que quando a gente era uga-buga, quando a gente não tinha, a gente não falava, a gente começou a se unir, e nessas uniões de tribos, de comunidades, a gente era mais forte do que os animais mais fortes. Então a gente começou a construir casinha, a gente começou a caçar junto, estratégias de caça. Então, quando eu me exponho para o cérebro que é ancestral e tem isso marcado na nossa história, ele pensa assim: caramba, se eu me expor e as pessoas me deixarem para fora dessa comunidade, desse grupo, desse pertencer, isso é perigoso para minha sobrevivência. Então, ele recruta uma parte do cérebro dele que é a parte do cérebro sobrevivente. Só que o cérebro sobrevivente não fala. Quando a gente era o gabuga, a gente não tinha capacidade de se comunicar. E na cabeça, neurologicamente falando, é muito longe, é distante pra caramba esse lugar no cérebro. Então, enquanto a pessoa não aprender a sair desse looping de tipo, cérebro, presta atenção, eu não tô correndo risco de vida, não. Tá Fica tudo bem, eu né? só tô falando inglês, cara. Fica tranquilo. E ó, se eu falar uma palavra errada, o mundo não acaba, eu não vou morrer, ninguém vai me dar um tiro. Mas eu preciso entender esse caminho e fazer o meu cérebro reaprender que se eu me exponho, tá tudo bem. Que eu vou errar e muitas vezes no caminho de aprendizagem de um idioma, você vai errar muito mais do que você vai acertar. Sim. Então você tem que fazer as pazes com o erro, cara, não tem jeito. Não dá pra você ficar o tempo inteiro se cobrando, achando que você é burro, falando com você internamente desse jeito, porque quando a gente é adulto, a gente tem muito essa cobrança do saber. Eu já devia saber. Ah, se você não aprende, se Como você eu não não aprende, sabia isso, né? exata, como você não sabia? Ué, não sabia porque ninguém nunca me contou, nunca li um livro sobre isso, nunca fiz um curso sobre isso. Ponto. Ponto. Sim. É simples assim, mas É tão bom quando a existe. gente aprende isso, né? Exato. Aí você vai pela vida, senta na cadeira de aluno e fala: deixa eu sentar aqui e aprender com essa pessoa. Deixa eu escutar a história de vida dela, deixa eu entender, né? Então, a melhor cadeira da vida é a cadeira do aluno. Porque você não Eu, tem essa obrigação. Meu, você não tem que nada, cara. Ai, mas eu tinha que ter aprendido você inglês na sabe quando eu aprendi adolescência. isso? Eu, eu tinha muito essa mentalidade. E aí, quando eu tava com 20 e poucos anos, eu já fazia faculdade. Eu sou da área de tecnologia, então eu fazia faculdade. E eu trabalhava numa área de tecnologia que eu não gostava. E quando eu fui fazer faculdade, eu falei, meu, essa é a oportunidade de eu fazer um estágio e mudar de área, mudar de Sim. segmento. E o segmento que eu quero. Quando eu estava no segundo ano da faculdade, eu falei, ah, arrumei um estágio em São Paulo, só para conseguir pagar metade da minha faculdade. Pagava o fretado e metade da faculdade. Não me sobrava mais dinheiro nenhum. Eu já tinha uma filha de 6 meses. E Hum, meu marido, na época, que era noivo, que bancava ela e tudo. Falei, não, vai você. Você quer, é isso que você quer. Quando eu cheguei lá, eu pensei assim, cara, mas eu já tenho 4 anos de experiência como analista. Eu sou uma analista pleno. Como que eu vou chegar aqui? Aí um dia eu parei e falei assim, peraí, mas eu me propus a ser estagiário. uhum. Estagiário tá aqui para aprender, eles vão ter que me ensinar. Deixa eu me desarmar. Tipo assim, eu não preciso, tá bom, eu tenho 3, 4 anos, naquela outra coisa que eu fazia, aquilo lá eu sou muito boa. Mas nisso aqui eu não sou. E tá tudo E bem. tá tudo bem, eu falei, eu vim pra ser estagiário e o cara que é sênior vai me ensinar. Por que que eu não Uhum. vou perguntar por que que é assim, como é que eu faço? Aquele dia eu falei, meu, pra mim foi libertador. Eu Que falei, legal, eu não né? preciso ter nada, tipo,
Se Eu, não sei, eu n- não sei. eu não sou. Pronto. Gente, é isso, É, repitam. você Eu vê. não sou obrigada a nada. É. E você não é mesmo, porque tem Aquilo essa. pra mim, quando eu coloquei exatamente na cadeira de aluno, né? É. Do cara que era pleno, do cara que era sênior, do gerente, de quem fosse. Eu estou aqui como estagiário e vim aqui aprender. E não é um Ponto. lugar de É, conforto, porque é um lugar que dá espaço para você crescer. Na- Lógico que eu amo ser professora, gente, mas nessa cadeira do lado de cá, ela é uma cadeira que não tem tanto espaço para crescimento. Então, se você caminha, inclusive para professores, eu gosto muito de falar isso. Meu, se você é um professor e você é um professor dos bons, entenda, você vai ter que passar a vida inteira aprendendo. vida inteira Não aprendendo. saia da cadeira de aprendiz nunca na sua vida. E isso serve para todas as profissões. Todo profissional que é bom mesmo, daquele cara que se destaca, é o cara que é é um long life learner. Ele fica a vida inteira disposto a aprender. Então, o médico, o cara que se destaca é aquele médico que está sempre estudando. Porque, gente, todo dia a gente Muda as aprende uma coisa coisas. nova sobre o Exatamente. corpo humano. A gente não sabe tudo que precisa saber ainda, né? Isso eu tenho reparado, inclusive, nos médicos, falando de médico, né? O quanto os jovens estão mais interessados nisso, de estar o tempo todo aprendendo, né? É porque antigamente a gente assim, já tô velha, não preciso aprender mais. Por que não? Exato. Né? É, e sempre que você dá esse espaço, né? Você. Porque eu tava terminando de ler um livro agora, ele se chama Super Brain. Inclusive, foi uma indicação do Júlio. E é um livro, assim, que fala muito de teorias neurocientíficas mesmo, ele embasa muito na ciência, mas ele traz muito essa visão de o que que é de fato envelhecer. Envelhecer é simplesmente deixar de aprender. Então, quando você tem aquela visão de vida, sei lá, passei dos 50, passei dos 60, dos 70 anos de idade, né? E, tipo, você não tá mais disposto a aprender nada, é quando você começa de fato a envelhecer. Se você tem aquela visão de, sempre tem alguma coisa para aprender, eu tô sempre disposto, porque a vida nunca vai parar de ensinar. Sim. Seja inglês, seja matemática, seja vida, né? Porque a E aí o gente que tá acontece é que eles que matriculado. tem aluna de 70 anos, de 60 anos, 70 anos, e Exatamente. aí é onde talvez essas pessoas, pra, né, vamos dizer assim, por ser mais velha, seja fora da curva e que quer continuar evoluindo. Ou seja, ela não envelheceu, ela tem 70 anos, mas não envelheceu. Exatamente. Marcelo, ó, ela deu uma aula, gente. Você já viu assim, tipo, não veio para dar aula de inglês, mas veio para dar aula de tudo, de vida. É assim, como você falou na imersão, né? Ela foi lá para destravar inglês, a pessoa aprendeu outras Destrava a coisas, né? vida. Foi exatamente. Então, eu quero te agradecer por ter topado vir aqui gravar o primeiro episódio dessa segunda temporada do Pode Ser Você. Como eu falo sempre, né, na consultoria é muito além de cartela de cores e estilos universais, aqui é muito além. Marcela, a tia do inglês é muito além do inglês, né? Tem ali uma série de aprendizados. Essa semana eu acompanhei algumas aulas dela e foi incrível. Então, sigam ela, quer deixar suas redes sociais, seu canal no YouTube, falar um pouquinho do seu trabalho, além da imersão. É, fale do trabalho da Marcela aí para a gente finalizar. Obrigada, querida. Primeiro de tudo, eu queria te agradecer pela oportunidade, pelo convite. É sempre muito enriquecedor estar com pessoas. Eu também sou como você. Eu adoro mergulhar no universo das pessoas, conhecer a história, inspirar as pessoas com as minhas histórias. Se você quiser me encontrar em qualquer rede social, @tia do inglês, só no TikTok, @tia do inglês oficial, mas todas as redes sociais assim. Tem além da imersão, eu também trabalho com o método Tia do Inglês, que foi esse método que foi sendo construído ao longo de tudo que eu sou, né? Então, com todas as minhas histórias, e eu falo sempre para os meus alunos, todos os perrengues do inglês que tinha para passar, eu já passei por você. Você não precisa passar, deixa eu encurtar esse caminho para você, que você vai ter resultado muito mais rápido. Então, se você está decidido a ser fluente e você não é obrigado a nada, se você não aprendeu até agora, é só que você não sentou para estudar com o método certo. De resto, não tem nada de errado com você, não. Seu cérebro é capaz a vida inteira. Quero aproveitar essas delícias que vieram para cá. Foi da Dona Liliana. Dona Liliana sempre nos prestigiando, sempre trazendo aqui delícias. Então, Hum. quero agradecer que ela vai estar aqui com a gente em vários episódios da nossa temporada para poder receber cada convidado com carinho, com comida. Ai, que Caminho é delícia. carinho, né? É, Então, sempre ter alguma coisa aqui gostosa da Dona Liliana. Então, também quero agradecer por nos ajudar aqui a fazer
girar aqui Ei, também, que cheio de delícia. energia aqui. Então, muito obrigada por você que ficou aqui até o final desse episódio, cheio de conhecimento, cheio de aprendizado. Esse é o objetivo do Pode Ser Você, trazer aqui valores, informações que tragam, agreguem para você conhecimento, informação, traga valores para. Então, assim, sempre brinco aqui que o Pode Ser Você não é só uma mesa de bate-papo, é que possa, pelo menos, se assistir 1 minuto do episódio, que aprenda alguma coisa, que traga alguma coisa e faça diferença na vida de vocês. Então, muito obrigada e até o próximo episódio.